Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje você vai aprender a como diversificar e como proteger o seu patrimônio de maneira inteligente em 2025. Meu nome é Gabriel Valadão, eu sou sócio e assessor de investimentos da Casa Capital, escritório plugado da BTG Pactual. Quando nós falamos de incerteza, basicamente a gente está falando sobre taxa de juros, taxa de câmbio, mercado global e o mercado doméstico também. E hoje você vai aprender como é que você vai se proteger com a Selic batendo 15% ao ano. Isso traz bastante incertezas, principalmente sobre o custo de crédito que as empresas têm para captar recursos aqui no Brasil. E se o dinheiro ficar mais caro, isso consequentemente impacta o lucro e o resultado das companhias. A inflação acumulada aqui no Brasil em 2025 está em aproximadamente 5,5% ao ano nos últimos 12 meses. Além disso, a gente também tem incertezas globais. Quando a gente olha sobre as taxas de juros na Ásia, a gente também vê ela sendo provocada a aumentar justamente por conta das tensões comerciais internacionais, principalmente envolvendo a China e os Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, a gente tem um Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que está oscilando suas taxas de juros ali na casa de 4,25 até 5,5%, 4,5% ao ano. E tudo isso traz incertezas globais. Com a taxa de juros americana mais alta, isso tende a drenar dinheiro da nossa economia. E basicamente isso deixa o câmbio mais caro, a taxa de juros mais cara, o que contribui para a gente ter um custo de crédito cada vez mais caro. Tudo isso afeta basicamente a diversificação, a proteção, a rentabilidade e outros assuntos ligados aos nossos investimentos. E depois de ter discorrido sobre tudo isso, você vai aprender um pouco de como é que é a primeira estratégia para você proteger o seu capital. A primeira estratégia é bem clichê. Basicamente é falar que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Você tem que ter a diversificação. E isso envolve ativos de renda fixa e diversificação dentro de renda fixa. Ativos de renda variável e diversificação dentro dos ativos de renda variável. Ativos internacionais, ativos domésticos, seja ele de renda fixa ou renda variável, e também ativos internacionais, para poder compor toda a base de robustez da sua carteira através da diversificação, que muitos ainda falam, né, que esse é o único almoço grátis. Já na estratégia 2, o foco é um pouco mais internacional. Quando a gente olha para o dólar, ele basicamente é um escudo da economia. Ele é a moeda mais pujante do mundo. E não só investir em dólar, mas investir em ativos que são dolarizados, como por exemplo alguns ETFs, que são fundos passivos, de maneira muito barata você consegue acessar esses veículos de investimento nos Estados Unidos investindo aqui mesmo no Brasil, com uma diferença cambial entre eles. Ou seja, você vai investir em real, mas o ativo de fato é dolarizado. Outro exemplo são os BDRs, os Brazilian Depositary Receipts, que basicamente são recibos de ações listadas nos Estados Unidos que possuem esses recibos, ou melhor, ações listadas nos Estados Unidos que possuem recibos negociados aqui no Brasil. Nessa segunda estratégia, a ideia não é tirar o dinheiro do Brasil. A ideia justamente é investir em ativos dolarizados dentro do Brasil, por uma questão de simplicidade. É muito mais simples você já acessar o banco, né, que você investe com ativos internacionais do que de fato abrir uma conta offshore. Já a terceira estratégia é investir em algumas commodities que já se provaram em relação ao tempo. Basicamente é o ouro. Quando a gente fala do ouro, os bancos internacionais, os bancos centrais internacionais possuem suas reservas cambiais em dólar. E os Estados Unidos possuem sua reserva basicamente em ouro, que também é reserva para outros bancos centrais internacionais. A ideia aqui é justamente isso, é ter um ativo de valor, onde independentemente de onde você esteja e de fato do que aconteça, aquilo ali tem valor. E você consegue, né, justamente proteger parte da sua carteira tendo essa commodity. A estratégia 4 já é mais doméstica. Com a Selic batendo nas taxas de 15% ao ano, a gente tem vários títulos ligados ao IPCA+, ao Tesouro, às NTN-Bs, as notas do Tesouro Nacional Série B, pagando taxas de IPCA mais 8. O IPCA, que vem antes desse mais 8, é justamente o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que no Brasil isso é conhecido como inflação. Taxas no Brasil que são muito elevadas, estão na casa de IPCA mais 6. Imagina IPCA mais 7, imagina IPCA mais 8. Nos anos 2000 para cá, a gente viu isso acontecer poucas vezes na nossa economia, aproximadamente uma única vez, em meados ali de 2015, 2016, quando a gente estava tendo a troca de presidente da Dilma para o Michel Temer. Então, justamente, os títulos indexados a IPCA mais 8, você consegue dobrar o seu patrimônio em termos reais em aproximadamente de 8 anos e meio a 9 anos. A estratégia número 5, por fim, né, a última estratégia para você poder justamente se proteger e diversificar o seu patrimônio,
é basicamente em algumas estruturas que envolvam também a previdência privada. A previdência privada ela não recorre sobre o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão e herança ou até mesmo doações que você possa vir a ter na sua ausência da titularidade. Então, basicamente, quando a gente está falando de proteções nas demais estratégias, a gente está falando de proteção contra o risco de preço, contra a inflação ou até mesmo contra do recurso valer menos agora do que quando você for resgatá-lo. Agora a gente está falando justamente de proteção contra a sua ausência, basicamente o provedor ali da casa, o provedor da família. E por isso a gente tem algumas dessas estratégias envolvendo a previdência privada e também o seguro de vida, que nenhum dos dois recai sobre o TCMD. O seguro de vida ele é bem menos burocrático no caso de ausência, já recai diretamente para os herdeiros e não tem imposto de renda, diferentemente da previdência privada, que quando a gente vai trocar a titularidade não é um processo simples igual é no seguro de vida e você também paga imposto de renda sobre o lucro acumulado nessa previdência privada até o motivo, até o de fato, um momento onde vai acontecer a troca de titularidade. Em resumo, basicamente, em momentos de incerteza é fundamental que você tenha diversificação. Investidores que aplicaram em títulos pré-fixados a 13% ao ano achando que está fazendo um bom negócio, agora a Selic está em 15% e o futuro, ou melhor, o passado mostra que isso não foi um bom negócio como havia pensado desde o início da aplicação. Então a ideia é que você tenha uma carteira robusta e diversificada, que muitos ainda falam que é o único almoço grátis que a gente tem no mercado financeiro. Mas um ponto interessante é que aqui foi apresentado estratégias de diversificação, tanto na sua ausência, quanto o risco de inflação, quanto também o risco de preço, quanto também o risco de você ter um câmbio desvalorizando a sua moeda. Então, para saber mais de estratégia de diversificação e outros assuntos relacionados ao mercado financeiro, é muito importante que você nos siga nas redes sociais e também que acompanhe nossas postagens no dia a dia. Meu nome é Gabriel Valadão, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.